Mais aborda um tema extremamente sério e também um grande problema que tem atingido milhões de homens e mulheres atualmente. Nós vamos falar sobre o vício em pornografia. Inclusive, se você tem perguntas sobre o assunto, manda pelo WhatsApp da RIC-TV Record, que a sua identidade será preservada. 8884-6107. Ao meu lado está o palestrante, terapeuta familiar, Dr. José Luiz Caldeira. É um prazer tê-lo no Ver Mais. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Velise. É um prazer estar junto com você e a todos os seus ouvintes. Primeiramente, eu começo perguntando para o senhor quando a gente pode considerar que uma pessoa é viciada em pornografia? Sua pergunta é bastante interessante e já vai direto ao ponto, realmente. A pornografia, ela ela deturba o conceito normal de uma pessoa, do seu relacionamento na sociedade, do seu relacionamento na família, do seu relacionamento também no emprego, e ele começa a ter realmente algumas dificuldades de interagir. Ele se torna talvez tímido, ele se torna uma pessoa, até ele se exclui. Então, é algo assim que preocupa quando uma pessoa ela tem esse comportamento. E procurar saber o que está gerando aquele comportamento. E um deles pode ser o vício em pornografia. A pessoa pode estar afetada profundamente neste gosto por pornografia. Daí ele se isola. E a pessoa se identifica que ela está viciada ou ela acha que é normal as atitudes dela? Interessante também, porque toda pessoa que ela tem um vício, jamais ela vai dizer, jamais ela assume aquele problema, aquele mal que está na vida dela. É como um vício, em outras drogas, e a pornografia ela se torna isso. Então a pessoa realmente ela não se abre. Temos já participações de telespectadores pelo WhatsApp da RIC-TV Record. A pergunta é a seguinte: a pornografia pode causar danos orgânicos e psicológicos irreversíveis, doutor? Eu acho que a palavra irreversíveis, ela é forte. Mas ela causa danos, com certeza, tanto psicológico como na disfunção da sua atividade, que seria o sexo, porque ele vai procurar algo que o satisfaça. E a pornografia leva essa pessoa, tanto homem como mulher. Geralmente os homens eles são mais afetados, mas as mulheres também elas já estão à procura de algo para satisfazer aquilo que é uma necessidade. Então a pornografia ela não diria assim um dano irreversível. Precisa sim ser tratado, precisa sim ser diagnosticado em que profundidade essa pessoa ela tem a pornografia, porque a pornografia ela pode começar simplesmente em você ter o desejo de acessar no teu aparelho eletrônico, no teu celular, ou visitar alguns sites pornográficos, mas a pessoa ela vai se aprofundando. Então esse é o grande perigo, porque a pornografia, como eu disse, é um vício. Então trazer um dano irreversível, eu vejo que um viciado em drogas, ele pode ser tratado. Certo, correto. Ele é tratado, ele fica bom. E assim também, da mesma forma, quem é viciado em pornografia, ele consegue sim reverter. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão do tratamento, porque antes a gente tem outra pergunta. O que leva uma criança de 7 anos a ter curiosidade em pornografia? Achei no histórico do tablet do meu filho. Como agir? Não é muito cedo? Precocemente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que crianças hoje, elas estão, o acesso, os pais estão possibilitando isso, e uma criança hoje de 3, 4 anos, ela consegue ligar, consegue trazer no celular até do pai, e acessar, não acessar no sentido de ela ir aos sites, mas às vezes está aberta ali uma sugestão, porque a pornografia, a gente não pode somente dizer que ela é uma imagem de uma pessoa nua, de um homem nu, mostrando as suas intimidades. A pornografia, ela é muito silenciosa. Sim. Hoje nós vivemos na década do ano 2000, mas isso lá nos anos 60, 70, a pornografia era muito restrita. Simplesmente era um beijo e aí já se achava que era uma coisa demais. Sim. Num filme ou numa novela. Hoje não, hoje a pornografia ela é muito mais do que um beijo, então está muito adiantada. Agora, esta criança de 7 anos, ela pode sim precocemente ter o acesso a essas informações. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e ele tem uma loja. Olha só que interessante. E lá na loja dele tem um pôster onde estava uma manequim vestindo lingerie. Tá. E essa criança de 4 anos chegou próximo essa figura desse modelo. E ele foi certinho com o dedo tocando
à parte, mais íntima da mulher. Sim. E aquele dono da loja ficou observando. Ele achou uma criança de 4 anos. Então, realmente, como os pais podem proteger a mente dos seus filhos? Isso precisa ter uma conversa muito aberta, isso precisa ter uma intimidade, precisa ter uma amizade com um adolescente, com uma criança e com um jovem para abordar esse tema, porque isso traz um tabu, isso é uma vergonha e os jovens, os filhos, eles não têm esse acesso aos pais. Infelizmente, é um grande problema. E eu gostei que esse pai acessou o histórico do tablet e já pôde diagnosticar agora já cedo. É até interessante para os pais que nos assistem, que você que tem filho, sobrinho, enfim, crianças na família que tem acesso às comunicações, a celular, tablet, computador, enfim, qualquer veículo, né, de comunicação, tecnologia, estar verificando todos os dias os históricos, que a gente tem acesso a isso hoje em dia, tem aplicativos que ficam tudo registrado do que a pessoa fez na internet, para então haver esse diálogo que o doutor comentou, porque uma criança de 7 anos realmente está precoce. Mas além da criança dos 7 anos, eu gostaria que o senhor colocasse também que mal esse viciado, esse vício em pornografia pode trazer tanto para a pessoa quanto para a família, para a esposa ou para o marido, para os filhos. O que isso pode acontecer no ambiente familiar? Olha, Evelise, a gente tem tratado esses assuntos porque nós trabalhamos, o nosso trabalho hoje está direcionado com homens. Certo. Então nós temos pequenos grupos de 10 homens, onde nós discutimos alguns assuntos, trazendo a questão do caráter do homem. E a imoralidade, ela é uma disfunção do caráter do homem. Então, como trazer o homem de novo na linha e rejeitar essas imagens? Então, o que acontece com uma pessoa dessa? Tanto na família, tanto na empresa, no trabalho, tanto na faculdade, aonde quer que ele esteja. O viciado sexual, ele tem na sua mente, ele tem na sua consciência o objetivo único, satisfazer o seu desejo e a sua vontade. E aí no relacionamento familiar, com certeza, se o homem ele é um viciado em pornografia, ele não está transferindo aquilo que seria para sua esposa, mas ele está trazendo em sua mente algo que vai roubar, que seria o seu prazer, o seu momento com a sua esposa, ele vai trazer na sua mente, ou então ele vai se isolar, ele vai procurar em filmes, ele vai procurar em revistas, e ali ele vai se satisfazer sozinho, através daquela pornografia, através daquelas imagens. Então ele pode sim, é muito comum. E uma das dificuldades hoje do casal é eles conversar a respeito disso. Quando o homem ele é viciado em pornografia, quem pode ajudar é sua esposa. Mas como que a esposa pode ajudar se ela não está preparada para receber uma notícia e dizer, eu sou um pornógrafo, eu preciso de ajuda. Como fazer isso? Então ele silenciosamente ele vai se aprofundando. E quando se descobre, quando tem... e quando é deflagrado aquele viciado, ele se sente constrangido e é uma das questões hoje que a gente vê com grande dificuldade, a questão deste homem, ou também a mulher, vamos dizer assim, o medo dela ser descoberta, a vergonha que ela pode sentir. Então, ele vive neste mundo, ele vive neste mal. Então, na verdade, ele vai ter, além do seu relacionamento, ele mesmo vai ter uma vida muito conturbada, porque a mente dele está sempre naquela, eu vou ser pego. Alguém vai descobrir. E aí, como que vai ficar a minha imagem? Temos mais uma participação, tenho 22 anos e desde meus 16 anos vejo pornografia. Mesmo namorando, fazendo sexo regularmente, minha vontade não é saciada e busco prazer em sites pornôs. Qual seria o tratamento adequado para esse jovem de 22 anos que desde os 16 anos é viciado, doutora? Sozinho ele não consegue sair. Todo viciado, inclusive em pornografia, ele por si só, ele raramente, dificilmente ele consegue sair. Então ele precisa procurar ajuda. Ele precisa ter alguém do lado dele que acompanhe. Tem no nosso trabalho, que é Hombridade, que é uns cursos que desenvolve-se para o homem, e nós temos uma das lições que fala a síndrome da Playboy. Então isso está muito forte hoje na mente do garoto, na mente também da garota, vamos generalizar ambos os sexos. Mas este jovem, então ele tem uma dificuldade e essa dificuldade tem que ser sanada. Então, ele precisa procurar ajuda, porque ele sozinho não pode. Como eu te falei, nesse livro, A Síndrome da Playboy, trata-se desse assunto e fala-se ali, Evelise. Quero até colocar aqui para o pessoal de casa, que é uma ajuda
bibliográfica, pode falar, doutor. Então, ele coloca ali que para um viciado sexual sair deste mundo precisa 5 anos de tratamento. 5 anos. Mas nós cremos, né? Dentro daquilo que nós trabalhamos com o homem, Deus pode fazer em muito menos tempo esse tratamento na vida de uma pessoa. Mostramos aqui a capa, Marcelo? Foi? Aqui, então, no altar da idolatria sexual, que é um ótimo, mais de 150 mil exemplares vendidos aqui, e acredito que, olha só, 20 anos já, edição de aniversário, acredito que esse livro vai trazer esclarecimentos para você, jovem de 22 anos que está participando, teve a coragem de nos contar isso, para realmente a gente percebe o primeiro passo que ele quer ajuda. Senão ele nem estaria mandando a pergunta para nós. Com certeza. Então leia esse livro, No Altar da Idolatria Sexual, que vai te ajudar muito, porque a pessoa realmente é interessante, esses 5 anos que ela precisa de ajuda, buscar pessoas que tragam uma orientação para ela, buscar de repente um terapeuta, um psicólogo, ela não achar que isso é normal, que isso não está prejudicando a vida dela, né, doutor? Evelise, este autor, o Steven Gallagher, ele trata essa questão com muita propriedade. Por quê? Porque ele foi um viciado sexual. Entendi. Então ele trabalha, o ministério dele é vida livre, se libertar deste vício, se libertar dessas correntes que amarram, inclusive esse jovem. Ele precisa de alguém ao seu lado para que possa andar com ele. Então o Steven, ele trata justamente uma questão que ele mesmo viveu e agora como ele ajuda outros homens a saírem desse mesmo buraco. De repente o homem dele deveria não ter mais acesso ao computador ou se ele acessa no ambiente de trabalho. Como é que a gente pode trabalhar com a mente em relação a isso? Não ficar sozinho. Existe um trabalho psicológico todo que vai por trás disso e força de vontade, é claro. Acima de tudo, a primeira coisa é a pessoa reconhecer que ele é um viciado. Certo. E que ele precisa sair deste mundo da pornografia. E aí, o que ele pode fazer? Ele pode, como você falou, aquilo que o atrai, aquilo que o leva. Computador, se ele tem o seu celular, então ele tem que começar a ter um cuidado muito grande, né? Mas só, como eu te disse, uma pessoa viciada é muito compulsivo. Não tem esse controle emocional, né? Vou deixar o celular aqui quietinho. A pessoa não consegue mesmo, né? Não consegue. Ela tem essa necessidade de visualizar aquilo. Isso, porque é algo que o organismo dele, vamos dizer assim, a mente dele precisa daquilo, para ele poder ter aquele momento dele saciado. Mas ele consegue. Consegue, com certeza. Temos aqui a última participação, já estou com o tempo estourado, vamos derrubar um VT no próximo bloco. Diz assim, ó, tem um filho de 12 anos, deixei ele com o celular, mas descobri que ele só via pornografia. Olha, doutor, como está em evidência com crianças, né, tão cedo. Tirei o celular dele, fiz certo ou devo deixar ele ver por ser adolescente? Aí já entra uma questão, aos 7 anos era muito cedo, agora 12 anos, é adolescente, pode deixar porque está na fase da curiosidade, tem que aprender isso e aquilo. Como lidar com isso, doutor? Acho que poderia falar um programa inteiro falando sobre isso aqui, que surge muitas indagações. É bastante interessante, porque as famílias já estão sofrendo muito, sabe? Estão. Então uma criança dessa de 7 anos, como esse garoto de 12 anos, como ele vai se comportar quando ele estiver 15 anos, 17 anos? Ele vai ser uma pessoa que tem um comportamento diferenciado, porque o vício, a pornografia, vai tornar ele diferente. E dali da pornografia ele vai partir para um outro submundo, porque a pornografia ela é insaciável, ele vai querer algo mais profundo. Então realmente os pais têm que cuidar. Tem que alertar. Então ali no caso ela tirou o celular, mas só isso não basta. Ela vai ter que conversar muito com a criança, né? Porque daí que ele vai querer. Exatamente. Que é proibido. A mamãe tirou, então vou arranjar outro meio para acessar aquilo. E aí ele tem muitas amizades. Sim. E não vai simplesmente tirar um celular que vai impossibilitar ele de acessar novamente, porque ele tem amizades. Então, na verdade, precisa trabalhar o comportamento dessa pessoa, o desejo dessa pessoa. Não é simplesmente tirar o celular que está resolvido o problema. Muito pelo contrário, pode se tornar uma pessoa revoltada e aí ele vai à procura de outras coisas e se aprofundar mais. Então, essa criança, quando ele se torna um viciado e adolescente continua e jovem continua, como que vai ser este homem lá na frente? Sim. No seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento. Realmente é um assunto bastante interessante de abordar. Sim. É como a gente estava falando aqui, a questão do tempo para se cuidar de uma pessoa viciada em vício sexual. Então, nós precisamos trazer isso mais seriamente.
sabe? A questão, assim, do governo, o que eles estão fazendo? Nada. Não estão fazendo nada. Então, quem está fazendo isso são poucas pessoas que estão ajudando esses homens a sair desse submundo que é o vício em pornografia. Doutor, já estouramos o nosso tempo máximo. No altar da idolatria sexual, leia esse livro que vai te trazer também mais esclarecimentos sobre o assunto. Obrigada pela presença, pela participação. Sucesso. Obrigado, Evelise. Sucesso para você também. Obrigada.